E vamos a mais algumas dúvidas, né, que ainda podem aparecer quando você formula discursiva para concurso. Gente, a questão dos temas. Independentemente do seu concurso público, tá? Eu vou pegar, por exemplo, o concurso do ISSBH, feito pela RBO, em que os alunos vão fazer uma redação e vão desenvolver uma questão de conhecimento específico, certo? Então aqui eles têm 2 gêneros textuais naquela prova. Se a redação é sobre aquecimento global, por exemplo, você vai falar, poxa, mas aquele concurso era fiscal. Sim, mas não quer dizer nada. Essa ilusão que vocês em concurso não podem ter, de achar assim, o concurso é para carreiras policiais, a banca só vai cobrar temas de carreiras policiais. É uma tendência, mas isso não quer dizer não. Não quer dizer muita coisa não, você tem que estudar tudo o que você puder. Pegar o seu edital, o seu norte a conhecimentos atuais, tem que estudar tudo que está em atualidades. E levar isso bem a sério. Pegue um caderno e para cada assunto, pelo menos para uns 10 assuntos afins, estude causas, efeitos e processo de mitigação ou soluções. O que é o processo de mitigação? Um processo de melhoria, tá? Daquela situação, um processo de correção daquela problemática que você está analisando. Então, você tem que ter sempre um caderninho ali para você fazer anotações. Mesmo na prova de conhecimentos específicos, essa tríade aqui, gente, tem que estar na cabeça de quem vai redigir. Por exemplo, no conhecimento específico, você tem sempre um conceito de alguma coisa, é uma causa, é uma origem. Você tem sempre um objetivo, um elemento introdutório, certo? Então, você, quando parte desses elementos, não é? A banca te pede um conceito de um instituto jurídico X, você tem que saber. Ou de um instituto tributário Y, tu tem que saber, tá certo? Os efeitos daquilo, não é? Então, você tem lá os efeitos do aquecimento global. Já numa prova de conhecimentos específicos, a banca pode descascar um pouco mais isso aqui para cobrar, por exemplo, requisitos, certo? Os efeitos mesmo, tá bom? O efeito decorrente de qualquer questão jurídica, de um determinado tipo de recurso que você impetra, tá bom? Aí vem aqui os detalhamentos, os prazos. Então a banca vem para o detalhamento. As soluções, vejam bem, ainda no campo dos efeitos, a banca costuma, no caso de conhecimentos específicos, né, questão isso de caso e peça, ela costuma aqui no finalzinho, né, trazer as consequências, as responsabilizações em razão do agente não ter cumprido suas responsabilidades, sua competência, suas atribuições, certo? Ela pode trazer aqui as sanções, tudo bem? Em função de alguma coisa não ter sido cumprida, ou seja, se vai ter uma aplicação de multa, etc. Então a banca, em conhecimento específico, basicamente é este o esqueleto de uma prova de conhecimento específico, tá? Já nos conhecimentos gerais, a banca pode cobrar a causa daquele fenômeno, as consequências ou os efeitos daquele fenômeno, e sempre ao final é interessante que as bancas vão trazer para você algum tipo de cobrança de proposta de solução ou de mitigação do problema. Quando elas não falam sobre isso abertamente, eu estou fazendo uma prova X, então você tem que ficar de olho no tema. Porque às vezes a banca fala assim para o aluno, analise as causas, né, da má qualidade do ensino brasileiro. Então, você está observando causas de alguma coisa, é o cerne da sua redação. A sua introdução se baseia nisso, o seu desenvolvimento vai ampliar as causas que você propôs, e lá embaixo, na conclusão, você pode tratar das consequências destas causas ou de soluções para sanar aqueles problemas, aquelas causas. Basicamente é isso, tá? Que você pode fazer. Quando a banca já roteiriza, que é o caso do Sebrasp, isso aqui já vem embutido. Então, toda a redação ela passa por esse processo, não é? Se ela é uma redação sobre conhecimento específico, ela vai dizer qual foi o objetivo daquela peça técnica. Tá bom? Foi uma auditoria sobre o quê? Quem é o jurisdicionado? Tá bom? O que aconteceu? Então, vai analisar, por exemplo, os achados.
Porque o achado vai exigir um requisito para ser apontado como achado, tá? Que é a questão da evidência. Então você tem lá a normativa para concluir realmente se houve uma ilegalidade ou uma irregularidade. Então isso aqui. Chega aqui na parte de responsabilização, você tem geralmente numa peça técnica um voto, que é você confirmar realmente essa irregularidade ou ilegalidade, não é? Você pode ter também um conjunto de soluções de mitigação, de sugestões ou de determinações, por exemplo, tratando, dependendo da peça técnica de qual tribunal for, etc. Né? Então você tem determinadas condutas, mas elas têm sempre essas características, tá? Pessoal, as pessoas me perguntam assim: Júnior, você acha que eu devo simular a minha dissertação? Tipo, eu marco aqui o cronômetro, né, e começo a fazer como se eu estivesse no dia do concurso público? Besteira. É uma das maiores besteiras que você vai cometer na sua vida. Ah, mas eu fiz então o cursinho deu certo. Coincidência. Coincidência. Porque não vai dar certo. Não é assim que funciona. No dia do concurso, o teu texto vai sair no tempo certo e o conhecimento vai ser parido. Se você se preparou, ele vai sair. Vai sair perfeito? Não. As discursivas de concurso, mesmo as que têm notas altas, quando você olha a qualidade dos textos, eles são ruins. A qualidade é ruim, tá? Por que que é? Porque o aluno está escrevendo sobre pressão, muitas vezes sem consulta nenhum texto base. O pessoal do jurídico que às vezes tem, né, essa parte do acesso ao material, um vade-mecum da vida. Mas vocês, em geral, não, tá? Pelo menos alunos que eu trabalho em peso, não. Então o que acontece é que você não tem que simular esse tempo e conhecimento, não, você tem que transformar a sua discursiva num estudo dirigido. Estudo dirigido. Como assim? Ler a teoria, pesquisar mesmo, jogar no pai Google, entrar, não é? Ler a teoria, ir em busca da teoria, porque você não vai escrever o que está ali no pai Google, isso é besteira. Você pode transpor e depois transpor com, aí sim, o seu pensamento, a forma como você entende aquele assunto. E observar se as suas expressões estão adequadas, etc. Porque você vai ter que dividir melhor os períodos, a gente vai ter que analisar a sua fluidez textual, a coesão, você vai ter que trabalhar mecanismos de organização. Gente, às vezes a lei, o cara tá lá pegando funções do Ministério Público. Uma lista enorme de funções. E não é bem isso. Às vezes a banca quer, em síntese, em linhas gerais ou dentro de algum aspecto, que ela possa restringir o assunto. Então você tem que ficar atento. Não dá também para sair enumerando as funções assim de forma enlouquecida. Você tem que observar o princípio do paralelismo, observar a pontuação, observar a coesão. Entra tudo isso no jogo. Então, se você, para fazer uma discursiva, gastou 3 horas, que bom. Que bom que você dedicou tempo para você aprender discursiva. No dia do concurso vai sair com 40 minutos, 1 hora e meia, o que tiver de ser. Tá? Mas vai sair. Tá bom? Quando eu falo isso, eu não estou falando isso aqui para passar a mão na cabeça de aluno, não. Quando é difícil, eu falo que é difícil. Se você pega, por exemplo, alunos que já eram no primeiro lugar na Receita Federal, né? Tive até um ex-aluno, que é o Thomas Araújo, tirou o primeiro lugar na Receita Federal, ele transformava os discursivos em verdadeiros estudos dirigidos, e é isso mesmo, certo? Posso citar aqui vários alunos que fizeram isso nas carreiras policiais. Tive uma aluna que passou para o Tribunal de Contas, que era uma senhora de 56 anos, né? Quando ela começou, ela falou: Nossa, eu gasto umas 3, 4 horas fazer uma questão de 20 linhas. Falei: Querida, você está de parabéns. Você está dedicando tempo a você mesma, inclusive tempo para aprendizagem. Porque você vai cortar os vícios, vai corrigir, vai editar. No dia do concurso, isso mentalmente já estará implícito no seu trabalho. Tá bom? E deu certo, tá lá, né? Salvo engano, TCE-GO, TCM-GO, não lembro agora de cabeça. Tá bom? Vamos lá. A correção. Como é que é a correção da banca, Júnior? Gente, geralmente as correções oficiais, elas são menos pesadas que as não oficiais. Quer dizer o quê? A correção da banca. Ela costuma ser menos pesada do que as correções particulares que vocês contratam. Por quê? Porque o cara aqui no particular, ele vai tentar localizar o máximo de erros que ele pode e tal, né? E ele determina um tempo para fazer isso. A banca não, a banca trabalha com uma agenda. Tudo bem? E aí, claro, cada corretor tem uma mão. Tem corretor que é mais duro, tem corretor que é mais de seguir padrões de resposta, né? E tem corretor que é mais tranquilo, que observa, olha, subiu um morrinho, tadinho, vou deixar aqui, não vou fingir que eu não tô vendo. Acontece, essa é a parte discricionária.
mas você tem toda uma objetividade, toda uma orientação que predomina, tá, pessoal? Não é tão subjetivo assim, não. Ah, mas eu fiz tudo que a banca queria. Olha, Júnior, minha nota foi muito abaixo. É porque às vezes você não entende, às vezes, o processo de correção. Por exemplo, o Sebrasp pega um item, né? Você pega lá o item 2.1. Esse item valendo 6 pontos. Aí a banca divide essa nota por 3, não é? Para cada parcela de conteúdo, ela dá 3 pontos. Então, ela dividiu lá 3 parcelas de conteúdo, 3 causas de alguma coisa. Então você, em tese, já colocou todos os 3, você teria 6 pontos, certo? Mas aí vieram só 5. Por que aconteceu isso? Porque muita gente não sabe, mas o Sebrasp também divide em 6. Tá bom? Para quê? Para poder avaliar a qualidade da redação naquele trecho. Então, às vezes, você não consegue a nota total por conta de conteúdo, mas tem uma queda na nota em função da qualidade da redação. Inclusive, foi até o recurso que eu comentei com vocês da Cefaz L do menino que eu consegui 5 pontos, 5 pontos alguma coisa para ele, foi por conta disso aqui. Tá? A gente ficou fazendo conta, ajudando a banca a calcular a própria avaliação dela. Mas, vamos lá. Muito importante para a gente encerrar o nosso bate-papo. Gente, quanto mais informação sobre a estrutura do tema, a proposta, como a banca estrutura, às vezes aqui você tem um caso fictício para o estudo de caso e a resposta já está aqui dentro, acontece bastante. Você tem um texto motivador, às vezes a resposta já está aqui dentro. Às vezes os comandos, determinadas bancas, elas dão colheres de chá no próprio comando. Se o aluno faz uma leitura prospectiva daquela proposta, ele consegue já matar a questão, porque ele olha e fala, peraí, tá falando sobre uma coisa que está expressa na Constituição, mas no último fala sobre o posicionamento do STF. Se o STF tem que se posicionar, então não está expresso, está implícito. Então, se o aluno raciocinar os itens, o comando da questão, não é? Ou presta atenção no texto base, ele pode encontrar muita coisa pronta para ele ali. É o segredo de quem passa em concurso público. Ninguém chega sabendo tudo. Você vê? É uma verdade. Tá? Então, é aquela frieza que você tem que ter na hora H, né? Claro, um pouquinho de ansiedade para você ficar efetivo, a gente não deve negar os sentimentos da gente, tem que saber lidar e tirar o melhor proveito possível deles. Então, isso acontece. Sempre entender os seus critérios avaliativos. Chegou só o edital hoje, chegou no cursinho, tá tudo pronto. Poxa, havia um projeto básico bem detalhado antes, que aí faz sentido. Se não havia, tá errado, porque os critérios avaliativos mudam muito. Então, às vezes, o professor tem que começar do zero, refazer os temas que ele tinha proposto, né? Estudar, tem que buscar redações assemelhadas para ele fazer a proposta, porque senão ele não aprova. Ele vende bem, mas não aprova, tá? Então é isso, pessoal. Eu acho que eu tirei bastantes dúvidas. Depois vocês comentem comigo, tá bom? Se ficou alguma coisa para trás pra gente aqui também sanar, tá? Mas essa dúvida de vocês. Um abraço para todos vocês e desculpe a extensão dos vídeos.